Boa noite, irmãos. Meu nome é Paulo e mais uma vez aqui estamos, unidos em pensamentos, energias boas e salutares, reflexões e orações por nós e por todos os nossos irmãos de caminhada evolutiva. E nesta noite, meus queridos amigos, quero dividir com todos que nos acompanham uma reflexão sobre o capítulo número 92 da nossa obra Pão Nosso, pela psicografia do nosso querido e saudoso Chico Xavier, obra essa do Espírito Emmanuel, cujo título é Deus não desampara. Mas antes que nós iniciemos o nosso trabalho propriamente dito, convido a todos para que nesse instante elevemos nosso pensamento a Deus, a nosso mestre, guia e modelo Jesus, aos espíritos amigos que nos acompanham, a equipe do Dr. Alexandre de Dávila, Dr. Bezerra de Menezes, todos os demais espíritos amigos e benfeitores que estão conosco, não apenas nesses trabalhos que fazemos, senão que em todos os momentos da nossa existência, para que nós agradeçamos a oportunidade, agradeçamos por nós podermos estar aqui nesta noite refletindo sobre esses temas tão importantes para todos nós, tanto nós que fazemos esse trabalho, quanto aqueles que conectados conosco, unidos em pensamento e energias e reflexões conosco, recebem, cada um na medida da sua necessidade espiritual, aquilo que precisa para transitar melhor aqui neste plano, onde nós sabemos estão espíritos comprometidos e que precisamos, todos nós, passar por essas etapas reencarnatórias para nos havermos melhor e nos aproximarmos cada vez mais do nosso grande e principal objetivo, que é nos aproximarmos o máximo possível da paz, do amor, da justiça e da imensa misericórdia de Deus, nosso Pai, nesse crescimento, nessa busca maior que todos nós fazemos e que nos eleva, nos coloca uma condição boa, positiva, propícia a que nos percebamos cada vez mais como a essência espiritual que somos e que essa nossa busca sempre terá um objetivo maior, sempre terá um objetivo que vai nos contemplar a plenitude da nossa relação com Deus, com nosso Mestre Jesus, com toda essa rede de amigos espirituais e fundamentalmente com o nosso processo de busca desse mundo maior. Assim, agradecidos, pedimos para darmos por iniciado nosso trabalho de reflexão desta noite. Que assim seja. Como eles falaram há pouco, meus irmãos, capítulo 92 da obra Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, psicografia do nosso querido e saudoso Chico Xavier, cujo título é Deus não desampara, e que começa com uma citação do Apocalipse, capítulo 2, versículo 21, que nos diz assim: E dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e ele não se arrependeu. Se o Apocalipse está repleto de símbolos profundos, isso não impede que nós venhamos a examinar as expressões compatíveis com o nosso entendimento, extraindo daí as lições suscetíveis de ampliarmos o nosso progresso espiritual. O versículo mencionado proporciona uma ideia de longanimidade do Altíssimo, na consideração das falhas e defecções dos filhos transgressores, que somos todos nós. Muita gente insiste pela rigidez e irrevogabilidade das determinações de origem divina. Entretanto, compete-nos reconhecer que os corações inclinados a semelhante interpretação ainda não conseguem analisar a essência sublime do amor que apaga dívidas escuras e faz nascer novo dia nos horizontes da alma. Se entre juízes terrestres existem providências fraternas, qual seja a liberdade sob condição, seria o tribunal celeste, constituído por inteligências mais duras e inflexíveis? A casa de Deus, nosso Pai, é muito mais generosa que qualquer figuração da magnanimidade apresentada até agora no nosso mundo material ou pelo pensamento religioso. Em seus celeiros abundantes há empréstimos e moratórias, concessões de tempo e recursos que a mais vigorosa imaginação humana jamais calculará. O Altíssimo fornece dádivas a todos e, na atualidade,
É aconselhável que medite o homem terreno nos recursos que lhes foram concedidos pelo céu para o seu arrependimento, buscando assim renovar-se nos rumos do bem. Os prisioneiros da concepção da justiça implacável ignoram os poderosos auxílios do Todo-Poderoso, que se manifesta através de 1000 modos diferentes. Contudo, os que procuram a própria iluminação pelo amor universal sabem que Deus dá sempre e que é necessário aprender a receber. Vejam, meus irmãos, vou pegar este finalzinho. Deus dá sempre e que é necessário aprender a receber. Meus irmãos, esse aprender a receber significa que nós tenhamos que fazer por merecer, ou seja, a cada um de acordo com as suas obras. Se as nossas obras forem boas e sempre na direção do bem, nós já estamos aprendendo e recebendo. Se não for assim, temos um caminho ainda mais longo, mas vamos continuar, vamos insistir e vamos chegar lá, porque de fato, como nos diz o título do capítulo que nós estamos trabalhando e refletindo sobre ele, Deus não nos desampara, Deus jamais nos desampara. Mesmo naqueles momentos em que nós nos sentimos sós, é só um sentir nosso, porque Ele está e sempre esteve conosco, perto de nós, junto a nós, dentro de nós, ao redor de nós, em todos os momentos e circunstâncias da nossa vida. Portanto, jamais nos desampara. E se hoje nós ainda temos alguma ideia de inflexibilidade, achando que não tem conserto, que isso que eu cometi é muito grave, que Deus não vai me perdoar, lembremos de uma coisa: Deus não está para nos perdoar ou deixar de perdoar. Primeiro, porque Ele já sabe desde sempre que nós somos espíritos que ainda vamos cometer muitos erros, mas cada acerto no bem feito de boa vontade, de moto próprio, de coração puro, é levado em consideração. Cada pensamento no bem, cada vez que nós fazemos isso, já estamos nos aproximando cada vez mais desse amor maior de Deus nosso Pai e do Evangelho de nosso querido e amado Mestre Jesus, nosso guia e modelo. Então não há como nós imaginarmos que Deus vai nos desamparar. Essa citação do Apocalipse já nos chama atenção para algo que para muitos de nós, mesmo em nosso meio espírita, é bom que isso fique claro, ainda temos dificuldade de entender direito e de professarmos então como retorno sobre esse entendimento algo mais positivo. Porque aqui fala em prostituição. E prostituição não é apenas aquela que nós imaginamos da pessoa vender o corpo por dinheiro, não. Qualquer coisa que eu fizer que não estiver de acordo com a lei, eu estou prostituindo aquilo que é algo bom e importante para o meu próprio crescimento. Mas, pegando essa prostituição mesmo que nós estamos mais acostumados a lidar, se nós acharmos que há uma inflexibilidade, que não há como achar ou entender que essa pessoa possa se recuperar, se regenerar daquele momento que está vivendo e se tornar uma pessoa melhor na busca do bem, deixar de lado seus vícios que ainda estão criando muito embaraço e complexidades ruins para ela e procurar adentrar nesse caminho objetivamente maior e melhor que é o do bem, puxa, nós estaríamos então, se pensássemos de outra forma, com inflexibilidade, com dureza, que Deus não é justo, então, porque, imagine, todos nós, basta nós analisarmos e pensarmos um pouco, meus irmãos, todos nós somos espíritos comprometidos com a lei, somos espíritos, como nos diz aqui no capítulo, transgressores, todos nós, nenhum de nós foge dessa condição. Então, se todos nós somos transgressores, é bom que a gente pense, transgressores exatamente do quê? Da lei do Pai. Então não há como fugir disso. E se nós, como transgressores, não conseguimos receber do Pai
a chance, a oportunidade de mudarmos para melhor, de regenerarmos, nos regenerarmos e auxiliarmos também aqueles que estão conosco na caminhada terrena, que também o façam, que objetivo, que sentido, que lógica teria a própria criação divina? Deus nos criaria seres, então, como suas criaturas, para que nós simplesmente, se falíssemos, estivéssemos condenados todos, apenas eternos? Não, meus irmãos. Na verdade, o que nós passamos de dificuldade, e o Apocalipse, já pelo próprio nome, né, já meio que nos indica algo assim terrível, como se for assim um vaticínio que vai nos impactar, vai nos colocar assim um obstáculo tremendo. Não. O Apocalipse é só uma revelação da importância que tem que ter para nós esse esforço nosso no sentido da nossa regeneração. E olha só que interessante, nós não estamos justamente agora, especialmente agora, já estamos há alguns anos, desde a década de 70, mas especialmente agora, há um momento mais crucial, mais candente dessa condição, que é a transição do nosso mundo de provas e expiações para a regeneração. Ora, se há essa transição em andamento, ela vai atingir, e quem é que objetivamente é mais necessitado de fazer parte desse processo? Será que é só o planeta, como ser físico, como planeta, que vai passar por esse processo? Nós não estamos incluídos dentro dessa ideia. Nós somos os principais, né, que temos que estar abertos, receptivos e nos percebermos que essa transição é principalmente essa mudança espiritual que todos nós precisamos fazer. O próprio planeta está tendo uma outra compreensão, né, para quando se tornar um mundo de regeneração, poder abrigar esses espíritos que já conseguiram o trânsito perene no bem, embora ainda vá haver ainda um pouco de maldade, né, mas vai sobrepujar, ou seja, haverá muito mais bem do que mal. Hoje é o contrário, hoje nós temos muito mais mal do que bem, porque mesmo aqueles, eu já disse, mas nunca é demais repetir, mesmo aqueles de nós que se esforçam, que procuram cotidianamente andar nessa direção, vez ou outra, nós sucumbimos e cometemos deslizes que nos apontam atitudes muito mais voltadas às sombras, ao mal, do que ao bem. Por quê? Porque nós ainda somos muito imperfeitos, muito incipientes nesse caminhar. Mas na medida em que nós nos esforçamos, nós vamos vencendo essas etapas. Temos que ter em mente sempre, né, levar isso sempre em consideração, que nós estamos em constante aprendizado. Nós não podemos jamais nos julgar de alguma maneira, eu já estou mais ou menos pronto. Não, nenhum de nós. Nenhum de nós. E aqueles de nós que se considera ou que acha que já tem uma condição melhor, um aporte melhor, algo mais construtivamente mais concreto, né, mais firme, que bom. Então, o seu dever é esforçar-se mais ainda para ampliar essa condição e também oportunizar para aqueles que não estão ainda próximos disso, também tenham a oportunidade de chegar neste objetivo, neste desiderato. É por isso, meus irmãos, que nós insistimos tanto na questão do esforço pessoal, da obra pessoal, mas principalmente também a obra, o esforço começar individualmente, mas redundar no benefício para a coletividade, porque só assim nós vamos conseguir passar por esse momento de transição de uma forma boa, de uma forma plena, de uma forma construtiva no bem, porque esse é o grande objetivo. Não teria o menor sentido nós estarmos envolvidos num momento de transição se não houvesse mais adiante, mais à frente, um resultado que contemplasse esse objetivo. Primeiro, porque é o melhor para todos nós. Não é Deus, não são os espíritos superiores, nem nosso mestre que precisa. Quem precisa desses momentos, como agora, somos nós, meus queridos irmãos. Nós é que somos espíritos comprometidos, espíritos ainda muito infratores, muito transgressores da lei do Pai. Mesmo quando nós sequer percebemos, às vezes nós o fazemos, transgredimos as leis do Pai.
nas mínimas coisas. Achamos muitas vezes que é uma brincadeira, que é algo lúdico, no entanto estamos muitas vezes ofendendo alguém, humilhando alguém, diminuindo algum irmão nosso, ou mais de um, sem nos darmos conta muitas vezes. Aí nós dizemos assim, não, mas eu não quis dizer isso, não foi com esse sentido, mas disse, e foi com esse sentido e daquele jeito que a pessoa recebeu e reagiu. Então, nós ainda somos esses seres que já temos um bom aporte, claro que sim, não tem a menor dúvida disso, já estamos num bom caminho, claro que sim, já temos o nosso foco bem definido, bem determinado, sempre tivemos, descobrimos, não faz muito, mas já conseguimos adentrar em direção a esse objetivo. Mas ainda temos um longo caminho a percorrer. Mas se nós já conseguimos chegar até aqui, meus irmãos, eu sempre gosto de chamar a atenção para a importância disso. Nós temos que louvar e agradecer e objetivamente nos regozijar conosco mesmo, não para se parecer ou querer ser ou ser superior, que não há a menor possibilidade de nós todos somos seres filhos de Deus, com as mesmas oportunidades, os mesmos deveres, as mesmas obrigações e as mesmas, principalmente, os mesmos ditames do Evangelho que vão fazer com que isso se transforme em coisas reais para o nosso bem viver. Mas nós não temos ainda a menor condição de afirmar, eu já estou bem, eu sou superior. Não. Aliás, se eu disser que sou superior, eu só posso estar me referindo a uma pessoa, a mim mesmo. Que aí sim eu tenho o dever de ser, não apenas superior por ser, mas ser melhor, né, do que eu mesmo. Isso sim, isso é meu dever. Mas cada um de nós, buscando esse desiderato, buscando esse mistério, buscando esse labor, vai redundar no quê? Que o todo, que o conjunto de irmãos que estão aqui acabem também se beneficiando e evoluindo gradativamente, sempre na direção do bem, até que um dia objetivamente cheguemos naquele patamar que todos nós um dia chegaremos, que é do entendimento da magnitude da nossa essência, da nossa origem. Aprenderemos então e já saberemos como fazê-lo, pensar como seres imortais, como os espíritos criados por Deus, que estamos transitoriamente num corpo carnal para a nossa evolução, mas que essa não é a nossa essência é espiritual, nós estamos numa experiência transitória carnal. Sei que falando assim, não parece, né, no primeiro momento tão difícil, mas não vamos nos enganar, meus irmãos. É muito difícil, pela razão que eu já falei em outras ocasiões, falando não só desse tema, mas em outros temas também, da nossa dificuldade de fazer essa dicotomia, né, essa separação, né, do que é da matéria e o que é do espírito. Né? Por quê? Porque nós ainda nos envolvemos em demasia com a matéria. Tanto que a maioria de nós ainda tem apegos e apegos bem fortes, bem prementes, que nos atrapalham a caminhada. Quando nós conseguimos entender isso e ir nos desapegando, nós já estamos transitando nessa condição melhor. E aqui o que chama atenção, né, para que nós não sejamos tão inflexíveis nem tão severos, já nos dá um exemplo assim do próprio Mestre, nosso guia e modelo Jesus. Quando é que nós lembramos de Jesus ter sido inflexível com quem quer que fosse, em qualquer circunstância? Aí alguém pode estar pensando assim, mas teve aquele episódio lá, né, dos mercadores do templo, que ele chutou as barraquinhas daquelas pessoas e correu com elas do templo. Não houve nada disso, meus irmãos. Pelo contrário, essa ideia nos foi vendida, né? E até hoje eu tenho dificuldade de entender com que propósito. Porque eu não consigo sequer imaginar Jesus se encolerizando com alguém, xingando e chutando, né, as banquinhas da pessoa, derrubando as coisas no chão, alvoroçando os animais que estavam ali. Não. Jesus teve uma conversa bem ao seu estilo, bem ao seu jeito, fraterna, construtiva com aqueles irmãos, fê-los entender que ali não era local de comércio, era um templo de oração, era uma casa do caminho, né?
E aqueles que aceitaram aquela conversa boa, aquela conversa tranquila do mestre, até ficaram ali participando do culto. Aqueles que foram refratários foram se retirando pacificamente para fora daquele ambiente e continuaram lá fazendo aquilo que estavam acostumados a fazer. E ele não disse, olha, vocês não podem fazer, nem que seja lá adiante, não importa, não. Absolutamente não. Ele chamou atenção para o caso ali de que no templo era uma casa de oração e não de comércio, mas ele não impediu que aqueles que não quisessem aceitar aquela ideia tomassem o rumo que desejassem. Porque é assim, meus irmãos. Né? E aí eu trago, né, de volta para esse exemplo que nos traz aqui na citação do Apocalipse. Se eu estiver lidando com alguém que se prostituiu, eu não tenho que condenar, julgar e condenar essa pessoa. Eu tenho que ajudá-la, porque com certeza ela não está feliz nessa condição. Ela foi premida a ir para essa condição por alguma razão que eu desconheço. E que mesmo que eu conheça, eu não tenho direito de dar palpite, porque eu não sei o tipo de vivência que esse espírito está tendo, o tipo de condições e toda uma série de coisas que acontecem no dia a dia de todos nós e que os que estão de fora, que muitas vezes se arvoram em dar palpite, sequer têm ideia do que nós passamos. Então, é o amor por trás da ideia que faz com que nós entendamos isso. E o nosso mestre guia e modelo era todo amor, toda bondade, acolhia a todos. Porque ele dizia uma frase que ficou marcada para todo sempre: os sãos não precisam de médico. E ele não estava se referindo apenas aos sãos fisicamente, estava se referindo sobretudo aos sãos de alma, que nenhum de nós é. Todos nós, de alma, somos doentes. Muitos de nós também somos doentes fisicamente, mas nós somos doentes principalmente de alma, de espírito, porque nós temos, espiritualmente falando, dívidas a pagar. Vamos fazer, aliás, já estamos fazendo a cada vez que viemos para cá, é justamente para isso, para que nós paguemos um pouco mais, né, resgatemos um pouco mais os nossos processos espirituais que deixamos pendentes, e assim nós vamos indo, até que um dia nos depuremos por completo dessa situação e dessa condição. Por isso, não devemos ser nem julgadores e muito menos julgadores inflexíveis. Porque, como diz aqui, se até o próprio juiz da terra, que usa de um sistema que é falho, que o sistema que funciona, mesmo a justiça que realmente funciona, é a justiça divina. A nossa, sabemos o quanto é falha, o quanto comete muitas vezes injustiças. Né? Então, se mesmo esse que é falho, né, que é cheio de defeitos, cheio de imperfeições, consegue fazer algo teoricamente positivo, que é o que diz aqui, né, que no caso ele vai colocar aquela pessoa sob uma condição, ela vai pagar o seu débito e vai ficar livre daquele débito. Então, por que Deus, soberanamente justo e bom, nosso mestre, guia e modelo Jesus, nossos mentores espirituais, estariam julgando e sendo inflexíveis, sendo duros conosco? Não, te prostituiu, entrou no mundo dos vícios, ou sei lá, cometeu um assassinato, qualquer coisa do tipo, não tem jeito, é penas eternas, não teria como. Isso foge, né, de qualquer lógica no sentido do amor, da misericórdia e da justiça do Pai, desse mestre querido e amado Jesus, e da ação dos amigos espirituais que trazem, né, até nós as condições boas para que nos ajude a nossa caminhada evolutiva e nos ajude também quando nós fazemos o nosso trânsito de volta para casa. E assim nós vamos, no ir e vir, que nos é salutar, porque a cada volta, a cada retorno, a oportunidade se amplia e assim nós vamos caminhando. Agradeço a oportunidade, agradeço a paciência de terem me ouvido e vou encerrar, como nós fizemos no início, com uma oração, onde mais uma vez convidamos a todos que neste momento unamos nosso pensamento e elevemos a Deus, a Jesus, a nosso Mestre, e agradeçamos pela oportunidade, por nós, por nossa paz, e que todos aqueles irmãos que estão conectados conosco recebam, cada um na medida do seu esforço, do seu entendimento e da sua necessidade espiritual, aquilo que precisa para o seu bem viver. E é desta forma,
profundamente agradecidos, que nós pedimos para encerrarmos nosso primeiro trabalho desta noite. Que tenhamos uma noite de terça-feira tranquila, renovadora, auspiciosa e que assim seja. Esta exposição foi gravada por um dos trabalhadores voluntários da Sociedade Espírita Nazareno. Saiba mais sobre o nosso trabalho através do site www.sociedadeespiritanazareno.com.br ou pelo Instagram @sociedade.espirita.nazareno.